Ô, Reinaldo, Edson Fachin falou, viu? O presidente do STF disse hoje que é preciso reconhecer que o Brasil está imerso em uma crise no caso do Poder Judiciário. Ele também afirmou que é preciso enfrentar essa crise sem repetir soluções velhas. O que é que ele falou? Ó, quando falamos em crises, é fundamental reconhecer que efetivamente nós estamos imersos em relação à atuação do Judiciário em uma crise que precisa ser enfrentada e enfrentada com olhos de ver e ouvidos de ouvir, sob pena de repetirmos para problemas novos soluções velhas que significam simplesmente relegar os problemas sem resolvê-los. Ele disse isso numa palestra na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e o tema era o papel do judiciário na garantia da segurança pública como direito fundamental. E, por favor, me explica o que ele disse, porque eu acabei de dizer e eu continuo sem entender. Você sabe que, meu querido, eu combati muito a indicação do Edson Fachin para o Supremo. Escrevi pencas de textos dizendo porque ele era uma péssima indicação. E estou me tornando mais certo a cada dia, né? Uma das coisas que eu questionava é como ele chegava lá com o apoio de alguns dos potentados da economia e ao mesmo tempo do MST. Eu dizia, nossa, agradar dois senhores assim tão opostos, ou você é muito bom ou você é um malabarista, né? E se é para ser um malabarista, a gente pode escolher coisas melhores, né, do que ele. Se aproveita aí, olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Um pouco de Ezequiel na Bíblia, de São Mateus, mal aplicados, né? Outra coisa, as pessoas precisam parar de usar a Bíblia para qualquer coisa, especialmente quando elas não leram, né? Porque não cabe. Vamos lá. Você notou aí o tema do seminário? Vamos falar de novo? Papel do judiciário na garantia da segurança pública como direito fundamental. O Fachin foi o cara que concedeu aquela liminar que acabou sendo endossada pelos seus pares sobre as ações da polícia durante a pandemia nas comunidades, pedindo o mínimo de disciplina, já que eram expedições punitivas, e ele estava certo. Ele estava certo. Muitos dos pares dele falaram assim, isso vai ser um problemão para nós. Isso vai ser um problemão para nós porque as ações vão continuar a acontecer, pessoas continuarão a morrer, e ainda a extrema-direita vai jogar nas nossas costas do Supremo a responsabilidade pela explosão de crimes, ou sei lá o que vai acontecer. Como se dizia lá em Dois Córregos, batatulina, foi o que aconteceu. E o Fachin ficou sendo demonizado. Olha aí, o cara que deu... O Cláudio Castro, mais de uma vez, disse que o Supremo foi o responsável pela invasão de criminosos de outros estados do Rio de Janeiro. Era falsa acusação, mas ele teve o apoio dos pares dele. Ele teve o apoio dos pares dele. O problema, o Fachin pode ter a posição que quiser, o problema é ter um comportamento sorrateiro. Porque no momento em que o Supremo está sendo atacado de todas as maneiras, no dia seguinte, a um candidato à presidência, que foi governador de Minas, dizer que pretende prender dois ministros do Supremo, que tem como proposta principal atropelar o Supremo, né? Ele dá uma declaração como essa, sendo que internamente, com seus pares, ele faz o jogo de quem busca alguma conciliação, aí ele não quer conciliação coisa nenhuma, ele quer aplauso da imprensa. Ele quer ser reconhecido, e eu já cansei de ler colunas de como Fachin está empenhado no código de ética, de como ele é o exemplo do ministro ético. Eu acho que chegou a hora de começar a recuperar votos, trajetória, etc. Já que ele coloca a biografia dos outros, né?
em praça pública. Veja, eu não estou querendo... não pode corrigir nada no Supremo. Pode corrigir o que precisar ser corrigido. Mas que se faça o debate de quem é... Ele é presidente do poder. Se ele está querendo... O que ele pretende? Constranger os outros a aceitar o código de ética dele, que até agora não está claro o que é? Sendo que ministro já tem muitas limitações, sim. Fica parecendo que ministro vota sem regra. Ele ajuda a transformar o Supremo no principal problema do Brasil. E o Supremo não é o principal problema do Brasil. O papel do ministro, o papel do presidente do Supremo, sim, é zelar pela reputação do tribunal, isso é sem dúvida. Agora, virar um militante contra o próprio poder no poder, isso nem faz sentido. Por quê? A trajetória dele é exemplo de quem fez a coisa certa. Se ele tivesse feito a coisa certa, o Petrolão não teria virado o descalabro que virou. Porque mais de uma vez passou pelas mãos dele a evidência de que, inclusive, o Sérgio Moro era um juiz incompetente para a causa, e ele nunca transformou isso numa questão relevante. Até quando falou, bom, tá tudo anulado, porque, afinal de contas, o juiz é incompetente. E mais de uma vez passou pela mão dele. Mais de uma vez foi tolerante com desmandos. Porque também, na condição de relator daquele caso, resolveu ser a voz da sociedade dentro do Supremo. Acontece que a voz da sociedade ela vai variando. E muitas vezes a voz da sociedade é a voz da sociedade que consegue ser ouvida. Tem aquela que não consegue ser ouvida. Com a devida vênia, então, vamos... Eu não tenho aquele narigão do Voltaire, felizmente, mas um dos princípios do Voltaire eu tenho, né? Se o segredo é aborrecer, dizer tudo, esse senhor fica sendo vítima de bullying quando estava no TSE do ministro da Defesa e não conseguia sair da encalacrada. Virou um jogo de cartinhas. O ministro da Defesa mandava cartinha para ele, ele mandava cartinha para o ministro da Defesa, o ministro da Defesa, e não tinha ninguém com coragem de enfrentar os caras. E precisou ser Alexandre de Moraes. Entende? Que de resto costuma escrever em faquinês também. Olha, então vamos lá. Que é uma língua própria também. É inaceitável fazer isso. Eu não estou em defesa aqui de ninguém. Apenas que você tem de proteger os seus. Quando eu digo proteger os seus, cometer ilegalidade e faz de conta que não. Não, tem uma outra maneira de agir. O papel dele é unir o tribunal e não desunir. Agora, vai ele falar isso como se ele não tivesse nada a ver com nada. Não, eu não participo de nada disso. Vai a Carmen e diz, eu não mudei o Supremo, mas o Supremo também não me mudou. O Supremo não me merece. Cai fora, porra. Cai fora. Se pertence a um grupo que não merece, sai. Eu não estou falando nada de absurdo, tô? Ou você entra num grupo e diz assim, olha, eu estou chegando aqui, mas eu quero dizer que eu sou muito bom para estar aqui com vocês. Claro, isso agrava. E a questão, faltasse, não, eu não me convenci ainda, eu sou faquinista. Tá bom, querido, então eu te pergunto, depois dessa fala, Rafael, objetivamente, depois dessa fala, as coisas ficam mais fáceis ou mais difíceis no Supremo, para ele, inclusive? Mais fáceis ou mais difíceis? Ficam mais difíceis. No momento... e depois aí ele foi adiante, porque ele disse que é preciso pensar, né? Eu disse assim, é imprescindível que o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal,
ao qual se atribui, não sem controvérsia, obviamente, a última palavra sobre a Constituição. Qual controvérsia? Qual controvérsia? Se não for o Supremo, a ser a última palavra sobre a Constituição, será quem? Os militares? Onde está a controvérsia? Qual é a controvérsia, senhor Fachin? Faça uma redação de Enem. Tema: é controverso o conceito de que o STF dá a última palavra sobre a Constituição. Desenvolva. Faça uma redação de Enem. Em português. Não em faquinês. E que o judiciário mantenha a postura reflexiva sobre os limites de sua própria atuação. Por que não pensou nos limites de sua própria atuação, já que estava no seminário de segurança pública quando deu aquela liminar? Toda expansão de poder, ainda que bem intencionada, precisa ser acompanhada de autocontenção e reflexão. Isso aqui quer dizer nada. Não quer dizer nada. Qual expansão de poder? Que expansão de poder? Quando é que o Supremo expandiu seu poder? Em quê? No combate ao golpe? A propósito, o senhor realmente ficou bem acoelhado na questão do golpe. É verdade. Né? Isso não é nada. Vem o Reinaldo, olha só, e ataca o exemplo da ética em quê? Quando? Por quê? Foi no julgamento do Petrolão? Foi a forma como ele chegou ao Supremo? Onde é que está esse exclusivismo ético do seu Fachin? Para ele falar desse modo. E para piorar aquilo que já não está bom. Se eu achasse que isso pudesse fazer avançar alguma coisa, mas isso é contraproducente. Isso é contraproducente. Isso produz um efeito contrário ao desejado. Isso aqui, na prática, olha aqui, nas disputas, nas guerras, em tudo, existem dois conceitos importantes. E isso aqui não está no Sun Tzu, A Arte da Guerra, que todo mundo cita, ninguém leu, e o Arte da Guerra deveria ter esse tamanho assim, viu, Rafael? De tanto que se cita a Arte da Guerra, de coisa que não está lá. Só que na Arte da Guerra, não. Isso aqui é uma questão objetiva mesmo. É um conceito universal. Existem alianças que são alianças objetivas em torno dos objetos, isto é, nós queremos o mesmo objeto. Na prática, a aliança existe mesmo que os sujeitos não queiram. E existem as alianças subjetivas, as alianças dos sujeitos. Eu me alio com você para fazer determinada coisa. A aliança objetiva pode existir até quando as pessoas são inimigas. Eu não gosto de você, você não gosta de mim e tal, mas a gente não gosta de um terceiro, a gente pode nem combinar, mas as nossas ações, elas estão combinadas por si mesmas. Por isso elas são objetivas, do objeto. Ele está se aliando com a extrema-direita aqui. Lamento. A direita? Primeiro que se for recuperar a história também não é tão assim. E segundo, que o Supremo hoje é peça de campanha de quem? Do Zema, como nós vimos, do Caiado, que já andou falando, e do Flávio. E do Fachin, que, ora vejo, preside o poder. Né? Realmente o senhor está de parabéns. Eu acho, Fachin, que o Supremo é muito... Eu acho que o Supremo não está à sua altura. Entende? Eu, fosse você, cairia fora já. Não está à sua altura. Você olha, você é limpinho demais para pertencer ao Supremo. É mal. Né?
É isso.